Vamos lá, gente. Essa é a questão 3, que é a questão do sapateiro. Né? O que é que a questão está pedindo para a gente? Né? O que é que ela está falando? Um sapateiro faz 6 sapatos por hora. Se fizer somente sapatos e 5 cintos por hora. Se fizer somente cintos. Ele gasta 2 unidades de couro para fabricar uma unidade de sapato e uma unidade de couro para fabricar... Não, ele gasta 2 unidades de couro para fabricar uma unidade de sapato e uma unidade de couro para fabricar uma unidade de cinto. Sabendo-se que o total disponível de couro é de 6 unidades e que o lucro unitário por sapato é de R$ 5,00 e o lucro unitário de cinto é de R$ 2,00, pede-se o modelo de sistema de produção do sapateiro, se o objetivo é maximizar o seu lucro por hora, né? Então, assim, nessa questão, o ponto principal é entender que tanto a produção de sapato e de cinto, ela acontece simultaneamente. Ela acontece ao mesmo tempo que ele também está produzindo sapato, ele também está produzindo cinto. E ele fala que se ele produzisse apenas sapatos, ele faria 6 sapatos por hora, e se ele produzisse somente cintos, ele faria 5 cintos por hora. Porém, ele não produz somente sapato, somente cinto, ele produz cinto e sapato ao mesmo tempo, né? Aí, antes da gente começar, eu coloquei como ponto crucial interpretar a questão, porque quando a gente não interpreta a questão, a gente já quer identificar a função objetiva, já quer identificar a restrição técnica, e nem sempre a gente vai identificar, né, da melhor maneira. Então, a questão diz que um sapateiro faz 6 sapatos por hora se fizer somente sapatos e 5 cintos por hora se fizer somente cinto. No entanto, ele fabricará os 2 itens simultaneamente no período de 1 hora, em 60 minutos. O sapateiro ele vai ter 60 minutos tanto para fabricar sapato quanto para fabricar cinto. Está passando um ônibus aqui, quando passa faz um barulhão. Então, ele vai fabricar os 2 itens simultaneamente em 60 minutos. Ele vai gastar 2 unidades do couro para fabricar uma unidade de sapato, uma unidade do couro para fabricar uma unidade de cinto, sabendo que o total disponível do couro são 6 unidades e que o lucro unitário por sapato é de R$ 5,00 e o de cinto é R$ 2,00. Ou seja, o couro é utilizado tanto para fabricar os sapatos como os cintos. E toda questão que fala total disponível está se referindo ao BI, que é uma restrição técnica, né? Que é o recurso disponível da empresa, é o recurso disponível utilizado na produção. Então, quando a questão fala o total disponível, o recurso utilizado, ela está dando para a gente, né? O BI, ela está dando para a gente o BI de uma restrição técnica. Aí, depois que eu fiz essa interpretação, quero saber se ficou claro para todo mundo, se alguém tem alguma dúvida para a gente poder seguir. Quando você quiser que eu baixe, você vai falando, viu? Ou suba. Tá bom. Então, acho que todo mundo conseguiu pegar a interpretação, né? Pode descer um pouquinho, por favor. Aqui tá bom? Pronto. Ótimo. Depois que a gente, né, fez a interpretação da questão, chega um momento, né, que a gente vai identificar a função objetiva e as restrições técnicas para a gente poder iniciar, né, o nosso simplex. Então, passo 1, identificar as variáveis de decisão, que estarão sempre relacionadas à palavra máximo, quando a questão pede para maximizar o lucro, ou mínimo, né, que é geralmente quando a questão pede para reduzir o custo, reduzir a quantidade da matéria-prima, reduzir o tempo de fabricação, diminuir o tempo de entrega. Nesse caso, ele está pedindo, né, a maximização, para maximizar o lucro. A gente encontrou aí 2 variáveis, né, que é sapato e cinto, identificamos X1 como sapato e X2 como cinto. E o que eu deixei como uma observação, né, que acontece em várias questões que a gente sempre tem dúvida, às vezes a gente vê um item ali, por exemplo, o couro, e entende que esse item é uma variável de decisão. Só que nesse caso, o couro ele não é uma variável de decisão, ele é um material utilizado na fabricação. Aí outra questão que eu botei como importante também é que os valores dos itens apresentados na questão não são restrições técnicas, né? São informações que utilizaremos após a resolução do simplex para aprovarmos nossos cálculos, se eles estão corretos e encontrar o que a questão pediu. Muitas questões, como a questão da cauda de sereia, por exemplo, né, que tem equipes que estão fazendo, são questões que apresentam os valores dos produtos. Aí tem muita gente que quer colocar esses valores, o biquíni custa X, o maiô custa X, como uma restrição técnica, só que esses valores, eles não são restrições técnicas, eles são norteadores que a gente vai utilizar no final da questão para realizar a interpretação, para saber sobre o lucro, né? Saber se o faturamento que a empresa está atingindo, o faturamento que ela quer atingir, se ele está adequado, né? Então, nem tudo que a questão dá para a gente de informação vai ser necessariamente uma restrição técnica.
na maioria das vezes, né, a gente interpretando direitinho a questão, a gente vai ver que aquela informação vai ser crucial para a gente utilizar no final, que a gente não vai precisar utilizar no cálculo. Aí, como tem várias questões dessas, né, eu acabei deixando isso como informação importante. Pode descer um pouquinho, então, por favor. Bom, né? Passo 2. Identificar a função objetiva que está relacionada com a maximização do lucro ou a redução de algo, né? Alguém tem alguma dúvida, gente, até aqui? Alguém que está fazendo algumas dessas questões que ficou com dúvida se aquela informação, se aquele valor entra ali como restrição técnica, quer perguntar alguma coisa? Então, vou seguir. Qual o modelo do sistema de produção do sapateiro se o objetivo é maximizar o seu lucro por hora? Sabendo que o total disponível do couro é de 6 unidades e que o lucro do sapato é de 5 e o do cinto é de 2, a gente encontra, né, a função objetiva, que é 5x1 mais 2x2. Bom, identificar as restrições técnicas, né, que são os recursos que a empresa tem disponível. Aqui nessa questão, a gente, né, tem como restrição técnica o tempo. O tempo, em várias questões, vai ser uma restrição técnica, né? Muitas questões vão falar, tem até 60 minutos, até 30 minutos, até 40 minutos, né? Todo limitador é uma restrição técnica. Então, o limitador tempo é uma restrição técnica e é aqui também. Aqui o tempo é máximo de 1 hora, 60 minutos para fabricar 6 sapatos. Deixa eu terminar agora daqui da rua. Máximo de 1 hora para fabricar 6 sapatos se fizer somente sapatos e 5 cintos se fizer somente cintos. Então, vamos precisar identificar em quanto tempo ele faz um sapato e um cinto simultaneamente dentro de 1 hora, já que a questão nos diz o tempo de fabricação da quantidade de itens de forma isolada. Nós precisamos saber a quantidade de tempo que o sapateiro leva fabricando cada item, já que em 1 hora, produzindo os dois ao mesmo tempo. Para isso, nós vamos dividir 1 hora, 60 minutos, pela quantidade de sapatos e pela quantidade de cintos fabricados. Quando a gente divide, né, 60 minutos pela quantidade de sapatos fabricados, 6 sapatos, a gente tem 10 minutos. Ou seja, um sapato é fabricado em 10 minutos. E quando a gente divide 60 minutos por 5 cintos, desce um pouquinho, por favor, Pro. A gente tem que um cinto é fabricado em 12 minutos. Ou seja, aqui a gente encontrou a restrição técnica do tempo. Em 10 minutos, são fabricados um sapato e em 12 minutos é fabricado um cinto, não ultrapassando 60 minutos. Ou seja, vai ter questões que o que aparece ali para a gente de cara não vai ser a restrição técnica em si, como essa questão, que a gente vai precisar, de fato, ler mais um pouquinho, entender mais um pouquinho, até, né, conseguir formar a restrição técnica correta, porque senão, no final, o resultado, né, não vai bater. E uma outra restrição técnica dessa questão também é o couro, né, que é o material utilizado. A questão afirma que ele utiliza 6 unidades e gasta 2 couros para fabricar um sapato e 1 unidade de couro para fabricar 1 unidade de cinto. Aí aqui a gente monta mais uma restrição técnica, que é 2x1 mais 1x2, não ultrapassando 6, menor ou igual a 6. Agora o próximo passo, né? Alguém ficou com alguma dúvida até aqui, gente? Tem uma pergunta no chat, não sei se você está conseguindo ver. Vai, deixa eu olhar. Cindy Lucas, quando fala assim, vendeu no último mês 5 mil do produto, posso associar a demanda? Bom, geralmente sim, né? Porque foi a demanda, na verdade, que foi vendida, né? Tudo ali que foi vendido. Porém, essa informação de forma isolada, vendeu no último mês 5 mil peças, né? É um referencial, é uma informação que está dando uma referência para a gente, não está dando um limitador. Não é uma restrição técnica, não está limitando, não está dizendo, olha, ela vendeu 5 mil peças, podendo vender até 7 mil peças. Então, ela vendeu 5 mil de biquíni, mais 2 mil de maiô, podendo vender até 7 mil. Nesse caso, ele está afirmando que vendeu 5 mil do produto. Está dando uma informação, não está restringindo, não está limitando. Só vai ser uma restrição técnica quando restringir, quando limitar. Quando só informar sem restringir,
só deixar aquela informação para a gente como algo complementar, vai ser uma informação que a gente vai utilizar ali no final do cálculo para fazer a interpretação. Exatamente. O que Vanessa falou aí, e eu reforço, é que quando vocês montarem, né, como ela fez aqui, ela montou tudo direitinho, bonitinho, é sempre bom vocês montarem uma tabelinha para você ver se está dentro da restrição realmente. Porque se ele não tiver dentro da montagem da restrição, associando aí as variáveis de decisão, é só uma informação para complementar na sua interpretação final como gestor, mas não vai entrar especificamente no cálculo. Então, pegando essa questão aqui que Vanessa fez, deixa eu voltar aqui para o começo, está tudo certinho, viu, Van? Só complementar. Então, peguem sempre o que está escrito, façam sempre uma tabelinha, porque com a tabela você consegue visualizar melhor. Vá me complementando, viu, Vanessa? Olha lá, a gente está trabalhando em equipe, ó. Eu juntinha de você. Somos duas prós. Então, Vanessa já colocou aqui que são duas variáveis de decisões. Deixa eu só copiar isso aqui para eu ganhar tempo. É para eu ganhar tempo, não é para eu perder tempo. Pronto, são essas duas variáveis de decisões. Que ela colocou aqui o sapato como x1 e o cinto como x2. Então, eu já coloco aqui x1 e x2 na minha tabelinha. Aqui como sapato e aqui como cinto. Não é isso, Van? Isso. A gente pode também colocar a função objetiva. Eu já vou acrescentar aqui a função objetiva. Eu vou abreviar FO. Dentro dessa função objetiva, ele já diz aqui, ó, que é de maximização. Se é de maximização, eu já sei que quando ele maximiza, ele vai maximizar o lucro. A palavra... maximizar prejuízo. Exatamente. Que está relacionada com lucro é o que ele fala aqui, ó, lucro unitário. O lucro e a função objetiva, ela vai sempre estar relacionada dentro do seu contexto, do seu caso, com as variáveis de decisões. Então, eu já sei de cara quem são minhas variáveis de decisões, porque na minha função objetiva é a única que fala de maximizar ou minimizar sempre. E nesse caso aqui, uma coisa ou outra, né? Maximizar ou minimizar. E nesse caso aqui, ele está maximizando o lucro. Deixa eu botar até um L aqui, só para representar que é um lucro. E a palavra lucro, ele vai dizer o valor, associando isso sempre à variável de decisão. Então, eu já sei quem são minhas variáveis de decisões. Basicamente, porque minha questão ela já retrata na cor azul que as minhas variáveis de decisões são sapatos e cintos. Então, eu já coloco aqui, ó, 5 de sapato e 2 de cinto. E 2 de cinto, para facilitar. Outra coisa que ele fala importante é que, tipo, maximizar o lucro por hora, né? Por isso que a gente precisou encontrar a quantidade que era fabricada de cinto e de sapatos, né, por hora. Né? A quantidade ali que a gente encontrou. Vai ter questão que vai falar sobre, eu quero saber maximizar o lucro por quantidade vendida dentro daquele mês. Sempre vai ter um referencial. Às vezes o referencial é a hora, às vezes o referencial é o mês, é a semana. Sempre vai ter um limitador. Isso. E aí, nesse caso aqui, você tem que transformar tudo para a mesma unidade, mas nem sempre é necessário. Nem sempre é viável também. Nem sempre é viável. Então, aqui a gente já tem, né, as variáveis de decisões, como a Pro falou aí, a função objetiva, que só tem essas duas, estão relacionadas a lucro, então só fala a palavra lucro com sapato e cinto. E aí é que vem as outras restrições técnicas. Vamos ver qual é a primeira restrição externa. Bota assim, RT1. Um sapateiro... RT1 em relação ao tempo. É o tempo, né? Um sapateiro faz 6 sapatos por hora, se fizer somente sapatos, e 5 cintos por hora, se fizer somente cintos. Não é isso? Que é justamente esse cálculo, deixa eu botar aqui uma coluna, que a Pro Vanessa falou.
Eu acho que esse cálculo foi a coisa mais importante, né, dessa questão, porque se a gente não faz, né, esse cálculo e colocasse, por exemplo, 5x1, 6x1 mais 5x2 menor ou igual a 60, né, como restrição técnica, a gente não ia encontrar o resultado correto. E foi isso que a professora falou quando ela fez aquele cálculo lá de baixo. Se a gente está trabalhando tudo por hora, a gente tem que transformar tudo em hora. 1 hora, foi o que ela mostrou, tem 60 minutos. Se 1 hora tem 60 minutos, o sapateiro vai ter que trabalhar com a restrição menor ou igual a 60, porque corresponde 60 minutos a 1 hora. E aí, o que foi que ela fez? Você dividiu 60 por 6, não foi isso? Isso, pela quantidade de sapatos, que deu 10. Exatamente, deixa eu já botar aqui. E também 60 por 5. É isso? Que deu 12. Que é o tempo em minutos, né, que o sapateiro leva para produzir um cinto, é o tempo em minutos que ele leva para produzir um sapato. Exatamente. O micro e pequeno empreendedor, ele não tem dinheiro disponível, então a proporção que ele vai vendendo, ele vai comprando os materiais e trabalhando com o tempo que ele tem disponível. Então, o que acontece? Ele disse que pode fazer somente sapatos ou pode fazer somente cintos. Se ele fizer somente sapatos em 1 hora, ele vai fazer 10. Se fizer somente cintos, vai fazer 12. E se fizer os dois ao mesmo tempo? Qual seria a melhor função para ele poder trabalhar isso? É isso que a gente vai ver, que pode fazer tanto com gráfico, como também com o simplex. Então, essa primeira restrição aqui é de tempo. Tempo por hora. Deixa eu botar tudo maiúsculo. Tempo por hora. Aí agora, né, o sapateiro, ele também tem uma outra restrição, que eu vou chamar de RT2, que é ouro, não é isso? Isso, que é o material que ele utiliza, né, o couro. Vejam que essa restrição aqui do tempo eu coloquei na cor amarela e a restrição do couro eu coloquei na cor vermelha. Então, ele diz que o couro ele gasta 2 unidades para fabricar 1 unidade de sapatos e 1 unidade de couro, olha, sapato embaixo de sapato e... Vixe, foi o que eu fiz. E aqui, uma unidade para fabricar o cinto. Não podendo ultrapassar BI. BI só vai ter nas restrições, não vai ter inicialmente quando você monta a função objetiva. Basicamente isso aqui. Aí, a partir daqui, que é isso que Vanessa falou, lá embaixo, a gente vai ter a restrição de não negatividade. Estou abreviando aqui. Vou botar em outra cor, preto. E a que ela tem que ser... Pode falar, Pro. Ela tem que ser maior ou igual a 0. Diga, Van. Não, eu só queria dizer que a restrição de não negatividade, ela sempre vai estar de acordo com a quantidade de restrições técnicas. Então, se aqui a gente tivesse 3 restrições técnicas, né? Se a gente tivesse uma restrição de variáveis de decisões. Variáveis de decisões. Isso mesmo. Restrição não, técnica não. Variáveis de decisões, que são o caso de Se a gente tivesse mais uma variável de decisão, né, a gente teria mais uma restrição de não negatividade. Se tivesse, por exemplo, quantidade de funcionários, né? Só que aqui a gente não tem. Pronto. Isso tudo que Vanessa explicou, em quantos passos? Eu nem vi. 4? Foi, eu coloquei como... 4 passos. Foram 3. 3, né? 3 passos que vocês podem ver aí no chat. É basicamente isso que eu mostrei da mesma forma, bom da matemática, da estatística, justamente isso. Você pode resolver de várias maneiras, né? E vai chegar ao mesmo resultado. Pronto. Isso aqui é mais só visual para vocês terem uma noção dos 3 primeiros passos que a Provan fez com muito amor e carinho para vocês. Ó, rimou, Van. Obrigada, Pro. Fiz com muito amor e carinho mesmo, né? Para poder ficar tudo bem explicadinho, né? Busquei pegar todas as dúvidas, né, que eu vejo que o pessoal está tendo em relação às outras questões e tentar ir resolvendo antes de chegar na resolução. Então, né, gente, agora que a gente já montou, fez todo aqui o esquema da questão, que a gente já conseguiu identificar a função objetiva, as restrições técnicas,
a exercição de não negatividade, a gente consegue agora, né, organizar e representar o modelo, né? Que está aqui a tabelinha, foi o que a professora fez ali também, né? A gente colocou aqui tudo representado, a função objetiva, né? Na função objetiva, o Z, ele vai ser sempre 1, gente. Isso daqui é uma convenção. Às vezes tem gente que fica com dúvida, mas por que tem que pôr 1 ali? Bom, na função objetiva, o Z vai ser sempre 1. E o Z só vai existir na função objetiva. Ele não vai existir nas restrições técnicas, tá? Então, ele só vai existir, Ivan, por causa disso aqui, ó. Porque FO de Max é como se fosse uma única variável, uma letra, que corresponde a Z, entendeu? Entendi. Se eu tirar isso aqui e botar só Z, a letra Z, ou a letra H, ou a letra J, ou seja que letra, é uma letra que quer dizer maximização, ou minimização, ou que você esteja estudando. Por isso que é o número 1. E por isso que ele é uma variável. Oi? Perdão? Que se refere a uma variável. Exatamente. E só quem vai ter essa variável é a função objetiva, só por isso. Justamente. Então, se vocês que estão nos ouvindo, ó, encontrar 1 nas restrições, tem alguma coisa errada nessa coluna de Z. Porque só ele tem essa variável de maximizar ou minimizar. Isso é uma observação. Tudo certinho até aqui, gente? Pode seguir? Então, pode. Desce um pouquinho, pronto. Tá? Acabou aí? Acabou. Vamos lá, né? Agora a gente vai começar a resolução do simplex, né? Qual o primeiro passo para a gente fazer a resolução do simplex? A gente vai passar as variáveis, né, para o outro lado com um sinal negativo. Aí a gente vai passar... Tá embaixo ou você quer embaixo. Aqui, né? Aqui. Isso. A gente vai passar aqui, ó, 5x1 menos 5x1 menos 2x2, né? A gente transformou, né, as variáveis que eram positivas em variáveis negativas. Próximo passo, identificar a variável de entrada. A variável de entrada vai ser sempre a variável que obtiver o maior número, independente do sinal, né? Então, nesse caso, a gente tem aqui 5x1, que 5 é maior do que 2x2, então a variável de entrada está em x1. Pronto. Atenção, gente, variáveis de decisão, porque quando você vai refazer do simplex, ele vai ter outras variáveis aqui, variável de folga, variável auxiliar. Então, sempre olhe a variável de decisão, esqueça as outras variáveis. Então, é o maior valor absoluto em relação à variável de decisão. Importante, gente, sempre em relação à variável de decisão, nunca em relação às variáveis de folga. Bom, depois que a gente encontrou a de entrada, né, a variável de entrada, a gente vai encontrar a variável de saída, né, o local de saída. Como é que a gente faz para encontrar o local de saída? A gente vai pegar o BI das restrições técnicas e vai dividir pelo valor da variável de entrada, né, referente àquela restrição técnica. Aqui a nossa variável de entrada está em x1. Então, a gente vai pegar o BI de todas as duas restrições, né, e vai dividir pelo valor que está em x1. Na primeira restrição técnica, a gente tem o BI 6 e tem que x1 é 10. Então, a gente vai dividir 60 por 10. E na segunda restrição técnica, a gente tem que o BI é 6, né? Aqui que é 6, em cima era 60, desculpa. Que o BI é 6 e que em x1, né, a gente tem 2. Então, a gente divide 6 por 2, que dá 3. E o menor valor encontrado vai ser o valor de saída. E aí, se a gente for parar para pensar, né, contrário do de entrada. O de entrada é o maior valor e o de saída é o menor valor. Exatamente. Alguém tem dúvida até aí, gente? Alguém tem dúvida até aí? Já que não tem ainda, né, vamos seguindo. Conforme vocês foram tendo dúvida, a gente pode interromper, tá? Bom, a gente encontrou o local de entrada, o local de saída, agora a gente vai adicionar, né, acrescentar a variável de folga, né? Como é que a gente faz isso? A gente vai fazer o estudo do sinal, a gente vai olhar, se o sinal for menor ou igual, né, a gente vai colocar a variável de folga positiva, se for maior ou igual, a variável de folga negativa, e se, né, for um sinal de igualdade, a gente vai colocar, não vai ter variável de folga, tá? Então, vai ser variável auxiliar. Positiva. Pronto. Então, aqui a gente conseguiu colocar a variável de folga positiva, já que tinha um sinal de menor ou igual, aí ficou 10x1 mais 12x2
mais xf1, aqui é a primeira variável de folga. Se a primeira variável de folga está na primeira restrição técnica, a segunda variável de folga vai estar na segunda restrição técnica. Aí ficou 2x1 mais 1x2 mais 2x, mais xf2. Se tivesse a terceira restrição técnica, seria, por exemplo, 3x1 mais 4x1 mais xf3, e assim por diante. Essa variável ela é importante e você colocar a numeração oriunda da variável, por isso que eu botei aqui na frente, essa daqui é oriunda da primeira variável, que é a primeira RT1, que é de tempo. Essa daqui é oriunda da segunda restrição variável, não, restrição técnica. Por que é importante você colocar um número? Porque quando você fizer a interpretação, o valor referente à primeira variável de xf1, você vai interpretar em relação aos recursos que ela tem, e assim sucessivamente. E quando a gente estiver montando também, né, montar lá o simplex, a gente vai conseguir olhar e visualizar melhor. E como são vários passos, são vários números, a visualização é muito importante para a gente. Uhum. Aí depois que a gente, né, encontrou o local de saída, o local de entrada, que a gente também colocou a variável de folga, a gente vai organizar o sistema destacando o local de entrada e o local de saída para a gente poder identificar o elemento pivô, né? Então, aqui a gente está com o sistema organizado. Aí eu grifei o local de entrada que está em X1. Também grifei o local de saída, que é RT2, onde eles dois se encontram, não é isso? Isso, aí quando eles se cruzam, né, a gente encontrou o elemento pivô, que é o número 2. E a linha de baixo, né, se tornou, nesse caso, a linha pivô. Isso, exatamente. Então, onde eles se cruzam... Onde ocorre a interseção é onde tem a linha pivô e o elemento de interseção é o elemento pivô. Exatamente. Então, nesse caso aqui, o nosso elemento pivô é 2. E o que eu vou fazer com o elemento 2? Eu vou o quê? Dividir ele por toda a linha pivô, não é isso? Exatamente. É daqui que começa, né? O elemento pivô, ele vai se tornar agora o centro da questão e toda a questão vai partir dela, né? A gente vai fazer uma tabela. Ô, Vanessa, eu me perguntei rapidinho. Eu não captei essa parte aí, não. Você pode repetir, por gentileza, como é que identifica essa interseção? Claro, bom. A gente vai primeiro, né, identificar o local de entrada. Nesse caso aqui foi X1. Você conseguiu pegar até aí? Peguei. Ele é X1 porque é o maior valor absoluto da variável da FO, certo? E a de saída é o menor valor. Essa parte Isso, que é a divisão da onde entra de X1, né, pelo que é a divisão de BI pelo X1. Certo. Então, ele vai sair em RT2. Concorda, Provan? Concordo. Que ela botou aqui, tá vendo? Vai sair em RT2 e vai entrar em X1. Quando a gente vem aqui na tabela, eu botei até uma linha. Entrou em X1, saiu em RT2. Ele vai se encontrar aqui, tá vendo? Ah, entendi. Agora entendi. Tranquilo, obrigada. Ele é o elemento pivô ou central de tudo, né? Ele é responsável por todas as jogadas futuras. Certo, obrigada. Pronto. Aí o que é que a gente faz depois que a gente identificou a linha pivô e o elemento, né, pivô? A gente vai encontrar uma nova linha pivô. A gente vai pegar a linha pivô, né, que a gente encontrou, que nesse caso é a RT2, e vai dividir pelo elemento pivô, que é o número 2. Depois dessa divisão, a gente encontrou aqui a nova linha pivô, que é essa aqui de baixo, ó, 0, 1, meio, 0, meio e 3. E uma outra coisa interessante, né, é que o novo BI, né, dessa linha pivô, ele tem que coincidir com o valor de saída que a gente já apresentou lá. Se eles coincidirem, significa que a gente está no caminho certo. Tá vendo aqui? Esse valor aqui do BI, depois você divide por toda a linha pivô, tem que bater com esse valor daqui, ó. Quando você encontra a linha pivô, que é da divisão do BI em relação à entrada. Se não bater, é porque tem alguma coisa equivocada. Sempre. Essa nova linha pivô, se vocês observarem a divisão, ela só fez transcrever aqui, ó, essa mesma linha 0, 2, 1, 0, 1,
e menos 6, está igualzinho aqui. E dividiu pelo elemento pivô e achou. Então, 0 dividido por 2, 0, 2 dividido por 2, 1, 1 dividido por 2, 0,5, 0 dividido por 2, 0, 1 dividido por 2, 0,5 e 6 dividido por 2, 3. Alguém tem alguma pergunta até aí? Então, vou seguir, tá, gente? Quando tiver, é só interromper. Bom, depois que a gente encontrou a nova linha pivô, a gente vai calcular as novas linhas, né? Pronto. Qual a primeira linha que a gente vai calcular aqui? É a linha 1. Qual é o primeiro passo? A gente vai repetir, né, a linha pivô, a nova linha pivô. Depois a gente vai multiplicar pelo número com o sinal contrário, né? Referente ali a entrada. A entrada. Então, aqui na nossa entrada está menos 5. Então, a gente vai multiplicar por 5, né? Com o sinal positivo. Se tivesse com o sinal positivo, a gente ia multiplicar pelo sinal negativo. Então, a gente multiplicou toda essa linha por 5. Depois que a gente multiplicou essa linha por 5, a gente somou com o valor da linha 1, né? A gente colocou aqui a linha 1 e somou. 0 com 1, 5 com menos 5, 0. 2,5 menos 2,5. 0 com 0, 0, 2,5 mais 0, 2,5 e 15 mais 0, 15. Aí a gente encontrou a nova linha 1. Depois que a gente encontrou a nova linha 1, a gente foi buscar a nova linha 2, né? Que é basicamente a mesma coisa. A gente vai repetir a linha pivô, depois a gente vai multiplicar pelo valor, né, com o sinal trocado referente à entrada. Ali estava 10, então agora vai ficar menos 10. A gente multiplicou tudo por menos 10. Aí agora a gente somou, né? Escreveu a linha 2, só transcreveu. Pegou a linha 2 que estava lá e transcreveu. Depois a gente somou o valor que deu multiplicado com o valor da linha 2. 0 mais 0, 0. Menos 10 mais 10, 0. Menos 5 mais 12, 7. 0 mais 1, 1. Menos 5 mais 0, menos 5. E menos 30 mais 60, menos 30. Ou menos 30 mais 60, 30. Deu positivo. Pronto. Agora, a linha 3. A linha 3 é onde está o elemento pivô. Portanto, a gente não vai calcular. Se a gente calcular a linha que está o elemento pivô, a gente não vai sair do lugar. A gente vai parar ali, vai ficar sem saber o que fazer, tentar seguir, mas não vai, porque não vai dar certo. Pronto, a gente identificou as novas linhas, né? Identificou as novas linhas, a gente vai elaborar uma tabela com as novas linhas. A gente só faz transcrever a nova tabela com as novas linhas. Então, a gente colocou aqui a nova linha referente à função objetiva, que foi a linha 1, referente ao tempo, que foi a linha 2, e referente ao couro, já era a própria linha do elemento pivô. Então, a gente não operacionou, só transcreveu ela. Fizemos isso, encontramos, né, as variáveis. A gente encontrou o valor de Z, que deu igual a 15. A gente encontrou o valor de X1, que deu 3. E a gente encontrou o valor de XF1, que deu 30. A gente encontrou aqui variáveis básicas. Bem, o que Van quis dizer com isso aqui? Eu só vou ajudar. Todos os lugares que tiverem o número 1, você vai sempre olhar no BI. Os lugares que têm o número 1 são chamados, como ela falou, variáveis básicas. Os locais, as colunas que não tiverem os números 1 são chamados de variáveis não básicas. Então, básica, a gente tem o próprio Z, que deu 15, então eu olhei um aqui, olha em BI, achei 15, foi o que ela colocou aqui. Olhei X1, que é sapato, então ele está dizendo que sapato eu vou ter que produzir em 1 hora 3 sapatos. E aqui no caso de X2, ele está dizendo que eu não é para produzir cinto, porque ele é uma variável não básica. Está dizendo que não vai trazer lucratividade para a gente, né? Exatamente. Mas não necessariamente que não vai produzir. Um pequeno comerciante, observa não tem condição de dizer, não, cliente, leve de volta seu cinto, porque eu não quero. Ele não vai poder dizer isso. A variável de folga 30. Ele está dizendo que vai sobrar 30 minutos. Concorda, Vanessa? Sim. Porque, olha só como é importante. O RT1 é tempo por hora. E o XF1, ele é oriundo do tempo.
No início da questão, 1 hora era igual a 60 minutos. Então, ele está dizendo que vai sobrar dos 60 minutos 30. Então, o comerciante ele vai trabalhar com 30 minutos e vai sobrar 30, né? 30 mais 30, 60. Então, por isso que é importante sempre colocar na variável de folga o número referente à restrição, se é a primeira restrição, se é a segunda restrição, porque a interpretação ela vem de acordo com o recurso dessa restrição, que nesse caso específico é tempo. Por isso que o nome é folga, porque é quanto sobra. Então, na realidade, ele tinha 1 hora para trabalhar, que vai ser igual a 60 minutos. Entretanto, ele somente usa 30 minutos. 30 minutos para o trabalho e sobra 30 minutos. Ou seja, o ideal é que ele produza 3 sapatos em 30 minutos. Exatamente. Ele vai otimizar dessa forma o lucro e o tempo de trabalho dele também, para que ele possa utilizar o tempo para fazer outras coisas. Isso. Desce um pouquinho para que eu coloquei toda essa explicação, né, já escrita aqui para a gente. Certo, eu vou descer. Deixa eu só ver aqui a variável de folga 2. Ela foi considerada também não básica, né? Isso. Não básica. Então vamos lá. Aqui, vamos lá. Vamos. Bom, o valor de Z, né? Z deu para a gente 15. Esse valor, né, que apareceu aí para a gente, significa que o maior lucro por peça produzida alcançada vai ser o valor de R$15, ou seja, o maior lucro de um sapato, o maior lucro de um cinto, né, que ele vai obter, vai ser de no máximo R$15. X1 igual a 3, né, como a gente já falou, significa que ele precisa produzir 3 sapatos por hora para atingir o lucro máximo de R$15 por peça. Se ele produzir mais sapatos que isso por hora ou menos sapatos que isso por hora, ele provavelmente não vai atingir o lucro máximo de R$15 por peça dentro desse limitador de tempo. X0, né, X2 igual a 0, significa que não se deve produzir cintos para atingir o lucro máximo por peça, né? Não significa de forma, né, bem analítica, né? Se a gente for analisar de acordo só sistematicamente, só numericamente, porque se a gente for fazer uma análise da conjuntura, né, tipo, de como funciona um microempreendimento, como a professora falou, não dá para a gente ignorar o que o cliente está pedindo. A gente quer ofertar o que ele está pedindo. Se ele está pedindo cinto, a gente quer vender cinto. Se ele está vendendo sapato, a gente quer vender sapato. Não é fácil vender as coisas. Como é que não vai vender? Como é que não vai produzir? Se já tem a matéria-prima, se ele já trabalha com couro, se é a mesma matéria-prima que ele vai utilizar para a produção, por que não, né? Então, essa é uma análise fria. Não é uma análise que considera todos os aspectos. Aqui é só o aspecto matemático. Pode falar, Terezinha. Eu queria tirar uma dúvida sobre o lucro ser máximo de 15 por peça. Eu tinha entendido que o lucro máximo seria por produção. No caso, são 3 sapatos, seria R$5 de lucro por sapato. É porque as peças elas são produzidas simultaneamente. Então, vai ser por peça produzida, independente da peça, já que a peça são produzidas simultaneamente, no mesmo espaço de tempo e com o mesmo material. É o lucro por hora, R$15. Ele vai produzir 15, vai ter um lucro de R$15, produzindo somente 3 sapatos. O lucro máximo que ele pode alcançar, aí no caso ele não produziria cinto, de jeito nenhum. Entendeu, Terezinha? Terezinha? Eu tô tentando acompanhar o raciocínio, porque quando diz R$15 de lucro por peça, eu não entendo é por peça, é por hora. Aqui, não é isso? Aí no item de baixo também tem X1, R$15 por peça. Cadê? No item aí, no finalzinho do item. 3 sapatos por hora para um lucro máximo de R$15. R$15. Ok, perfeito. Certo? Ok. Então agora ficou certinho. Isso. É só o português, mas o português interfere, concordo. Então, Mas é isso, a gente vai adequando, viu? Pronto. A gente estava onde mesmo? Que por hora. Por hora, pronto. Máximo por Você hora. chegou a substituir? Cheguei aqui embaixo, substituindo o valor das variáveis. Pronto.
Aí fica melhor para poder entender esse contexto aqui que você colocou, Pro. Pronto, vamos ver a substituição aqui. Ó. A em XF2, né? Como o XF2 apareceu ali para a gente. Cadê? Com 0? Oi. É isso aqui? X1 que é sapato 3 e cinto 0. X2 igual a 0, né? Isso, Pronto, aí a gente substitui aqui substitui no aqui, né? O que eu sempre faço primeiro é substituir na função objetiva. Então, eu substituir 5 vezes 3 mais 2 vezes 0. 5 vezes 3, 15 mais 0. Bom, né? A gente tem 15, que foi o resultado que a gente encontrou ali, o valor de Z. Exatamente. Então, ele ganha R$15 a cada hora de trabalho. Aí a gente vê isso agora nas restrições, quanto vai realmente folgar ou não, né? Exatamente. Na restrição do tempo, né, a gente encontrou aí 30, que é exatamente o valor que ele fala, né, que sobra em minutos, que é o valor que ele utiliza e que é o valor que sobra. Então, o valor ele bateu aí certinho na nossa interpretação. Porque quando ele fala lá na questão, ele diz que ele pode produzir somente sapato, que ele vai fazer 10 sapatos em 1 hora, ou somente cintos, que ele faria 12 cintos em 1 hora. Então, quando a gente substitui aqui, ele vai fazer o quê? Vai usar, né? Para fazer 10 sapatos, ele vai usar 30 minutos. Não trabalhando com cintos, ele não vai usar nada. E aí, ele vai usar somente 30 minutos, que é verdadeiro, porque é menor que 60. Então, sobra 60, que é aquela variável de folga. Deixa eu recapitular aqui, da cabecinha de vocês, que a gente achou aqui, ó. Isso, que é XF1. XF1 aqui é o número 1, a gente olha em BI 30. E o XF2, olha só, foi uma variável não básica. Significa que ele utilizou todo o recurso. Vamos ver se é isso mesmo? Utilizou todo o couro. Isso, que é o recurso referente ao couro. Então, quando ele substitui para fazer o sapato, que é 3, ele usou 6. Então, 6 e o cinto 0. 6 é menor ou igual a 6. Quer dizer, vai ser igual, né? Então, ele usou todo o couro para poder fazer somente o sapato. Mas se a gente for parar para pensar, a questão, ela diz, né? Ignora a produção de cinto, produz só sapato. Porém, sobraram 30 minutos ali, ou seja, ignora e o tempo que sobrou, sobrou também, né? Ignora esse tempo também. Não dá, né, nenhuma outra projeção. Ou seja, é só uma análise matemática mesmo. A gente sempre vai precisar analisar além do que os resultados mostram para a gente. Exatamente. Por isso que a programação linear, ela é um estudo tanto quanti como quali. Ele é um estudo quantitativo e qualitativo e deve ter pessoas de diversas áreas aí para poder ajudar dentro desse contexto e dentro dessa resolução. Poder equilibrar. Bom, né? Agora a gente vai fazer o estudo do sinal e a elaboração do gráfico, né? É uma etapa que eu gosto bastante, apesar da maioria, né, de vocês pularem na hora de fazer a apresentação, né, da questão, irem direto para o lindo, mas ajuda bastante, gente, na hora, né, da gente estar fazendo a interpretação dos dados que o lindo dá para a gente, né? Aí, o primeiro sinal, né, que eu fiz foi do estudo da restrição do tempo. Aqui a gente encontrou x2 igual a 5. Uma observação. No estudo do sinal para fazer o gráfico, a gente começa da restrição técnica, não importa qual pegue, mas o cálculo começa da restrição técnica. Se todas derem verdadeiras, aí você pega o FO para poder fazer a substituição, ok? Ah, certinho. Pronto, né? Aqui eu comecei da restrição técnica do tempo. Aí encontrei o sinal de o valor de x2, né? x2 é igual a 5, que é o lucro que o sapateiro tem por cada sapato vendido, né? Vamos descer um pouquinho. Aí você zerou, né? Primeiro zero zerei x1, né? E para a gente encontrar x2, a gente tem que zerar x1 e vice-versa. Certo. Aí ela zerou aqui, x1 substituiu aqui por 0, aí deu 12, x2 menor ou igual a 60, não é isso? 12 menor ou igual a 60. Então, 60 dividido por 12 deu 5. Então, aqui a gente tem o ponto 0 e 5, não é isso? Isso. Vou chamar de ponto A1. Você botou mais para baixo? Botei mais para baixo. 0 e 5, porque x1 é 0 e o x2 ela achou 5. Vamos lá. Aí depois você zerou. Depois eu zerei x2. Isso. Vai encontrar x1.
Aí, quando era zerou, Tá embaixo. na mesma equação, aí, né? A gente encontrou x1 é igual a 6, que é a Sim. quantidade disponível de couro. Ou seja, quando a gente está estudando o sinal, a gente sempre vai encontrar os valores que a própria questão dá para a gente. A gente vai identificar ali todo o contexto da questão. Como elas são oriundas da mesma equação, oriundas no sentido que você zerou x1, depois zerou x2, então eu vou ter o ponto A1, por isso que eu chamei de A, porque é oriundo da mesma equação, e o ponto A2. Aí você fez o estudo de sinal aqui, não é isso? O A1, que é 0,5, que a gente encontrou aqui em cima. Aí você fez o estudo de sinal aqui. Por ser menor, igual, então o lado de cá é negativo e do lado de cá é positivo, não é isso? Isso. Pelo sinal ser de menor, você vai achuriar ou pintar a parte de cá. Quem não lembra do jogo do sinal, eu sempre digo o seguinte: se o seu x for positivo, então a gente sempre pensa invertido, né? Quando fizer o jogo do sinal, então o lado de cá vai ser negativo e o outro lado vai ser positivo. Agora, se seu x ele for negativo, a mudança vai ser o inverso. Do lado de cá é positivo e do outro lado negativo. Aí ela pintou aqui. E no 6, no caso, ela pintou aqui porque é o sinal de menor também. E ambos os x são positivos. Então, menos e mais. Menos e mais do lado de cá. Como é menor ou igual, quando tem na equação, a gente pintou o lado de cá e a mesma coisa aqui. Quer comentar alguma coisa, Provan? Não, só se alguém tiver dúvida. Alguém tem dúvida, gente? Alguém tentou fazer estudo do sinal e não entendeu, não conseguiu. Então vamos seguir, gente. Bom, agora a gente vai estudar o sinal, né, da outra restrição técnica, né, que é o couro. E é basicamente a mesma coisa. Para a gente encontrar o valor de x1 ou de x2, a gente precisa zerar x1, né? Então aqui a gente vai encontrar x2. Para isso, a gente zerou x1. Quando a gente zera x1, a gente encontra x2 sendo igual a 6 dividido por 1, que dá 6, que é a quantidade de couro disponível, né? Que a questão informa para a gente. Aí agora a gente zera x2 para poder encontrar x1. Então, a gente tem um ponto aí, 0 e 6. 0 porque foi x1 e x2, 6. 6. Que é a segunda equação. Inequação, perdão, porque tem sinal. Aí, Provan falou de zerar o x2. Isso, aí a gente encontra x1, que é igual a 3, que representa a produção da quantidade de sapatos, né? Então, aqui a gente vai ter o outro ponto, né? O ponto B2, que vai ser 3 e 0. Uma coisa importante é que o estudo do gráfico, quando a gente faz, ele vai dar o ponto limite máximo de cada eixo. E aí a gente vai buscar a interseção para ver todos os possíveis pontos. O simplex, que foi o que a gente resolveu anteriormente, ele vai dar sempre o melhor ponto de otimização, ou seja, o resultado que vai dar o maior lucro ou o menor custo, dependendo da análise. Só uma dúvida, gente. Alguém tentou resolver essa questão e ficou com alguma dúvida? Deu algum resultado diferente para a gente estar aqui comentando? Deixa eu tirar mais uma dúvida, por gentileza. Claro. Ali em cima, quando vocês colocaram que x2 é a quantidade total de couro, seria a quantidade total de couro ou a quantidade total de sapatos que seriam produzidos? Porque embaixo o 3 representa a produção de sapatos. Por que lá em cima representa a produção, o total de couro e não a produção de cintos? Cadê? Aí, peraí, desce um pouquinho. Descer. Aí. 6 é a quantidade disponível de couro. Isso. É o que a questão dá para a gente. Lembra que ela fala lá no comecinho? Para poder montar o sapato. É isso? Isso. Para poder Deixa eu montar voltar aqui para a questão do tudo. começo. E a gente, só que ali a gente ainda não sabia, né, o que ia ser viável. Só que a própria questão já dava para a gente.
Ele diz que só tem 6 unidades de couro, não é isso? Certo. Então, é a quantidade de couro para montar ou um sapato ou um cinto. Nesse caso específico, quando a gente calculou o simplex, a gente achou a quantidade que era para sapato. Mas fazendo o gráfico, a gente não pode definir, né, ainda não, Van, se é para couro ou para sapato, entendeu? Uhum. Então, o que tem lá escrito? Deixa eu ver, eu vou voltar aqui. Eu botei a quantidade disponível de couro. De couro, né? De É que a couro. quantidade, né, de couro, independente do que vai ser produzido, se a gente vai conseguir produzir cinto, se vai conseguir produzir Sapato ou couro, cinto, vai exatamente. estar Então, disponível. a quantidade de recurso é só couro mesmo. Uhum. Respondeu? Porque em X2, 2 para em X2, sapato. o resultado 3 seria a quantidade disponível para sapato. Isso. Tá, entendi. Que no simplex ele dá a maior quantidade, não é isso? Ele vai dar o valor mais ótimo. Entendido. Obrigada. Nada. Pronto, agora a gente faz o gráfico, né? A gente une os pontos. Como é oriundo da mesma equação B1 e B2, então os pontos oriundos de A1, A1 e A2 a gente liga, porque são oriundos da mesma equação, e os pontos de B1 e B2 a gente liga para poder fazê-los. Bom, né? Encontrei aqui o gráfico, né? Eu gosto de fazer o gráfico na mão, não sei fazer de outra forma, senão eu fico perdida. Aí eu faço na mão, depois eu jogo, né, para o computador. Aí a gente faz o gráfico e quando a gente faz, a gente vai encontrar o ponto ótimo, né? E o ponto ótimo é aquele ponto que obedece a todas as restrições do modelo, né? É aquele ponto onde todos os outros pontos vão estar lá dentro. Vamos ver aqui, Ivan. 0 e 6. Cadê o 6? Você devia ter botado os pontinhos assim. Poxa, a prova, não botei, vacilei aí. Até para que eles consigam visualizar. Então, deixa eu só botar os pontos aqui embaixo. Só para eu não me perder. Bom, os pontos são... cadê? Da primeira restrição técnica ficou 5 e 6. Ih, não E tá da copiando. segunda restrição técnica ficou 3 e 6. Então, A1 é esse. E A2 é quê? 6 e 0, não é isso? Isso. Deixa eu só botar aqui. O outro ponto, B1. B1 é 0 e 6 e B2 é 3 e 0. Eu só tô transcrevendo aqui embaixo, tá bom, gente? Ó, eu vou fazer um gráfico. O Van já fez embaixo. O meu talvez não fique tão bonito quanto o dela. Porque eu não vou usar. Vou fazer aqui a mão grande mesmo. Mas só para vocês terem uma noção. Aí a Então, gente vai ver o gráfico sendo construído. isso. Então, o eixo Y, o eixo X. Ó, não vai ficar bonito, não, mas é só para vocês terem uma noção. Então, aqui eu tenho 1, 2. Você vê que a distância não tá legal, mas é só para vocês terem ideia. 3, 4, 5. Vou botar 6 e 6 para um e para outro. 6. Em cima a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é como se fossem centímetros aqui. Vocês estão vendo que não tá bonito e aqui não tá centímetro, né, gente? É só para vocês terem uma noção. Então, o primeiro ponto é o ponto A1, 0 e 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o ponto A1, tá de vermelho. Depois eu mudo a cor do ponto B. E o ponto X1, X2. Deixa eu botar aqui. Então, essa primeira letra é sempre X1 e a segunda letra é X2. O eixo vertical, ele é X2. E o eixo horizontal é X1. Então, o A2 aqui, se a primeira letra é X1, então é 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu pintar aqui de laranja.
Então, aqui é o ponto A1. Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui. Caixa de texto. Ai, meu Deus. Peraí, viu? Tô tentando fazer uma coisa razoável. Então, aqui é o ponto A1. E embaixo Vai ser o A2. vai ser o ponto. Não desce, mas vai ficar aqui mesmo. A2. Como eles são oriundos da mesma equação, eu vou ligá-los. Inserir aqui. Então, aqui no eixo, tá vendo? Lembrando um pouco, deixa eu botar aqui laranja também. Lembrando um pouco que quando o Provan fez o jogo de sinal, a gente tem que marcar os números menores que 5 e menores que 6. Então, eu achuriaria, eu pintaria todos os números aqui embaixo, porque todos os números aqui, ó, são menores do que 5, ó. Aqui está o número 4, 3, 2 e 1. Então, tudo aqui para baixo. E menores que 6 é todos desse lado aqui. Então, eu pintaria tudo aqui embaixo. Lembrando que tem a restrição de não negatividade, que eu tenho que pegar os resultados que estão acima do eixo. Pronto, eu fiz o ponto A1. Aí agora a gente vai fazer o ponto B1 e o ponto B2. O ponto B1 ele é 0 e 6. Lembrando que o 0 aqui é x1 e aqui é o ponto x2. Então, aqui também, copiar, colar. Então, 0 e 6 está aqui em cima. Vou chamar aqui de B1. B1, então é esse ponto aqui. Tem vermelho. Vou deixar verde. Pronto. E aqui ele tem B2, 3, 1, 2, 3. Eu quero marcar. Eu quero marcar essa linha. Vai em desenhar, Pro. Hã? Vai em desenhar. Aqui. Consegui. Copiar. Colar. B2. Como é oriundo da mesma equação os dois, então basta eu juntar esses dois pontos. Tá razoável, né? Tá bem legal, tá dando para entender. Aí, como são os pontos menores pelo teste do sinal, os menores que 6 e menores que 3. Então, eu pintaria, né, tudo que está baixando aqui. Então, de fato, se eu pegar aqui o ponto de interseção, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Não quero que mude, não, volte. Eu teria o quê? Deixa eu pintar aqui fora. Deixa eu inserir de novo. Eu teria essa parte aqui, ó. Que eu tô achuriando, que é o ponto de interseção. É isso mesmo, né, Vanessa? Sim, Pro. Nós somos prós. Ô, Pro, queria eu ser Pro, né, senhora? Nós Quem somos. sabe um dia. Aqui, ó. Talvez o desenho de Vanessa esteja mais bonito que o meu, porque ela fez todo bonitinho. E aí, pinta toda essa parte que está aqui dentro. Então, todos esses possíveis resultados, essa parte aqui branca, pinta, viu, gente? De preto, toda essa parte aqui, são as possíveis respostas. Que é a região de factibilidade. Exatamente. Ficou um pouco diferente do seu. Ficou diferente. Esse ponto, o maior ponto quando a gente traça, né?
as linhas correspondem ao simplex, que foi quanto, Vanessa? 3 e 0, é? Isso. O 3 é o sapato, não é isso? Sim. Que é X1? O sapato é X1, Exatamente. né? Aqui, ó, esse ponto aqui, ó, é o maior. Esse aqui, esse ponto aqui. Deixa eu ver aqui. Esse ponto aqui é o simplex. É o ponto referente. Ah, meu Deus. Deixa eu voltar. Dá um Ctrl Z. Não, voltou. Tudo certo. Copiar. Colar. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto do meu simplex. Que foi o ponto. Deixa eu até aumentar aqui. Que foi o ponto que vocês acharam aí. A gente achou no cálculo de 3,0. Alguém tem alguma pergunta? Então, a gente pegaria um ponto aqui, talvez para o lucro é um pouco menor. Você pegou algum ponto, Van? Não, Pro, não peguei o ponto, não. Por exemplo, o lucro máximo foi de R$ 15 por hora. Talvez baixando aqui, como o meu gráfico não está totalmente, né, correto, de forma a fazer cinto, porque a gente poderia fazer algumas simulações. A gente poderia pegar talvez o ponto, não sei. Vamos pegar o ponto 3, né, Pro? 3, 2, talvez 2 e 1. Não sei se 1 aqui está dentro, porque o gráfico não está totalmente bonito. Se eu pegar o ponto 2 e 1, quanto seria o meu lucro? Aí tem que todos darem verdadeiros. Se eu pegar o ponto 2 e 1, deixa eu voltar aqui. Vou voltar lá para cima, viu, gente? Rapidinho. Cadê sua equação toda montada? Aqui, que é melhor. Se eu pegar, eu tenho que fazer simulações a partir do ponto do gráfico. Se eu pegar o ponto 2 e o ponto 1, né? Se eu pegar o ponto 2 e 1, aqui eu vou ter 10 vezes 2, 20. Mais mais 12. A gente teria quanto aqui? 22. Verdadeiro, é menor ou igual a 60, não é isso? 32. Isso. O de cá, se a gente pegar, a gente vai pegar... 3. Não, 2, 4... não, 4 mais um 5. Mais 1, igual a 5. Então, também é verdadeiro. Ainda sobraria recurso, né? Então, exatamente. Se todos os pontos, depois que faz o gráfico, forem verdadeiros, a gente vai fazer simulação de cada ponto até chegar ao lucro maior. Então, se eu pegar esse ponto aqui, a gente vai ter o quê? 2 vezes 5, 10. 10 mais 2, 12. A gente vai diminuir o lucro aqui em R$3 por hora. Será que a gente consegue chegar próximo a 14, próximo a 13? Porque se você pensar em uma pessoa que trabalha 8 horas, perder aí R$3 em 8 horas de trabalho é muito, entende? Então, a gente tem que chegar ao máximo possível do lucro, que é de 15 por hora. Pensando ali no gráfico, quais seriam os valores mais ideais, de forma que todas as restrições sejam verdadeiras? Alguém pode me dizer algum número aí? Que chegue mais próximo de 15? Gente? Vamos lá, gente, chuta. Não seria bem um chute, né? Deixa eu botar aqui no gráfico. É só falar um número aproximado. Que fique aqui dentro dessa área aqui, ó. Alguém? Ninguém? Vou ajuda falar aí então, as prós. Ajuda as prós. Vou pegar aqui minha calculadora. A gente faz as simulações, então. Vamos tentar com o número 4, Pro.
4 para quê? Todos têm que ser verdadeiros. Deixa eu ver aqui. Tem que dar verdadeiro tanto aqui como aqui. A gente pode botar, vamos ver, os pontos 2 e 4. Próximo ponto 2 e 4? Isso. Se eu botar aqui, fazer aqui embaixo para essa, 2 e 4, eu vou ter 20 mais 48, tá vendo? Não é isso? Uhum. Já ultrapassou. Então é falso, não pode ser 2 e 4. Mas Então poderia... seria falso. Se um der falso na restrição, a gente não pode seguir adiante, entendeu? Sim, sim. Vamos fazer um outro teste, então. Vamos supor 1 e 3, para ver se vai. Inverter aqui. Isso, 1 e 3. O em 3, se a gente colocar aqui, a gente vai ter... O lucro aumenta um pouco? Desculpa. Deixa eu ver. 5 mais... Na verdade, não. O lucro diminui. Não vai aumentar, não. A gente tem que buscar um número que aumente mais. Entendeu? Entendi. Que o lucro aumente mais. Que a gente já fez essa simulação aqui com 2 e 1. Os dois foram verdadeiros e o lucro aumenta. Vamos voltar aqui para o gráfico para ver que números a gente pode pegar. Gente, ajuda as prós. Quem dá mais aí, que número a gente pode pegar? Será que 1 e 4, Pro? O quê? 1 e 4. 1 para x1 e 4 para x2. 1 e 4, vamos ver. Isso, vamos testar. Então, 5 vezes 1, 5, mais 2 vezes 4, 8. Aqui vai dar... Primeiro eu tenho que pegar as restrições. Então vai dar 10, não é isso? Isso. Mas a gente não já fez com esse? Ah, eu acho que já, é verdade. Não foi, não. 48 dá falso. Dá falso. Um e meio e 2,5. Então você não pode fabricar, nesse caso aí, sapato pela metade. Verdade. As pessoas vão dar, tem que andar com 2 pares. Pode ser 2 e 2? 2 e 2, vamos testar? Uma possibilidade. Como aquele gráfico ele não está bonito, possa ser que 2 e 2 dê um lucro um pouco maior, né? Então a gente tem 20. Mais 24. E a gente já achou 44. É verdadeiro, porque é menor que 60. Aqui embaixo, 4. a gente tem 4. Mais 4. Mais dá 8. Vai dar 8. Se a gente colocar aqui na função, a gente vai ter o quê? 10. 10 mais 4. 4. A gente aumentou o lucro, ó. Aí. 14. A gente vai perder... O RT2 é 4 mais 2, né? Oi? O RT2, 4 mais 2, né, não? E se for 8, é maior que 6. 4 mais 2, que 1 vezes 2 é 2. Aqui 5 vezes 2 dá 10, é isso? 2 vezes 2 não dá 4? Dá 14, né? Ela tá falando da RT2, Pro, que é tipo, eu falei pra você botar 4 mais 4, 8, mas não, é 4 mais 2 igual a 6. Ah, tá. Desculpa. Aí a gente usou o recurso todo, não é isso? E bateu certinho. E a gente diminui, vai trabalhar mais, tá vendo? Em vez de trabalhar, vamos dizer, 32 horas ou 30 minutos, a gente vai trabalhar 44. Mas mesmo assim ainda sobra tempo, dos 60 minutos. Mas pelo menos a gente pode trabalhar aí, né? Ficou mais próximo do lucro de 15. E o ponto 2 e 2, ele está aqui no gráfico. Cadê o nosso gráfico? Eita. Deixa eu passar aqui para baixo. Aqui, ó, 2 e 2. O desenho não está tão bonito assim, mas pelo menos a gente só perde R$1 por hora, o que corresponde a R$8 no dia, se for trabalhar 8 horas. Se bem que o microempreendedor, ele trabalha muito mais. Alguém tem alguma pergunta sobre o gráfico? Eu tenho, Pro.
Uma Quem pergunta é? Eu do gráfico, tenho. Terezinha. Quem? Terezinha. Diga, TT. Quando a senhora faz o gráfico, que rachura essa parte que a senhora selecionou aí, não está acima do ponto de equilíbrio, não? Vamos supor, olha no gráfico aí visualmente, né? O ponto de equilíbrio estaria entre 4 e 5. E aí você marcou o ponto 5 na área. Eu marquei errado? Não, eu estou perguntando sobre o desenho do... É porque o desenho ele não está milimétrico. Você está vendo como está aqui? Esse tamanho em relação a esse? Não, eu estou falando assim, ó. O ponto de equilíbrio, ele tá... é porque é difícil de explicar assim pelo computador, né? A gente não consegue mostrar, apontar para o lugar. Na direção do ponto de equilíbrio, a O gente simplex? não aí mesmo onde a senhora está fazendo. Não deveríamos traçar uma reta vertical e horizontal em vez de rachurar um polígono que não seja um retângulo? Não, mas aqui não é um retângulo, não. Ele pega esse pedaço aqui e depois ele desce aqui, entendeu? Eu estou estranhando isso, porque está indo além do ponto de equilíbrio, não? Ponto Não, de não. equilíbrio, não. Porque aqui você tem 2 pontos. Você tem o de verde que desce aqui, Sim, que é o B1, que é 0 e 6, tá vendo? certo. E tem o B2, que é 3 e 0. Como eles são oriundos da mesma equação aqui. Aí, quando você achuria aqui, ele vai para todo aqui para baixo, tá vendo? Sim, Já o outro A1 é 0 e 5, aqui, não é isso? E 6 e 0 aqui, tá vendo? sim. Quando você for achuriar, ele também vem todo aqui para baixo. Onde é que tem interseção entre esse ponto e esse ponto? É nessa parte pretinha. Entendeu? A interseção total da área. Eu não vou pegar só o ponto como referência, eu vou pegar a área toda. Exatamente, exatamente. Se tivesse uma terceira restrição, uma quarta restrição, você tem que buscar a interseção de todas as restrições. Entendi. Consegui responder? Conseguiu. Pronto. É basicamente isso. Obrigada. Alguém Professora, tem alguma dúvida até aqui? Oi? Quem é? é Robson. Diga, Eu grande acho que Robson. eu entendi a dúvida de Terezinha. Na questão, aí é porque os pontos verticais estão mais próximos e as horizontais estão mais separadas. Então, quando a interseção das duas ficou mais alto do que a de Vanessa, que está mais, vamos dizer assim, Mas é isso que eu estou tentando explicar para vocês. O meu não está perfeito. Por que não está perfeito? Porque os centímetros estão diferentes, ó. Você está vendo aqui? Não é um papel milimetrado para eu poder traçar, entendeu? Eu não sei se esse desenho aqui que ela fez está totalmente assim. Entendeu, Vanessa? Uhum. Você tem que seguir a mesma linha de raciocínio para fazer o mesmo gráfico. Exatamente. Essa figura aqui não deveria ser um retângulo. Porque, querendo ou não, ele teria que ter essa caidinha aqui. Entendeu? isso, Não sei se eu consegui responder. certinho. Tranquilo? Alguém mais tem alguma pergunta? Agora é o momento, né, gente? Agora é a hora. Se não tiver, a gente pode ir para o lindo. Tá, você botou aqui o lindo, não foi? Lucas quer perguntar. Diga, Lucas. Deixa eu deixar aqui. Lucas? Ele tá escrevendo no chat, Van? Ah, sim, ele botou. Como fica lá em cima, considerando os pontos 3 e 6? 3 e 5, na verdade, usando toda a área em preto. Como assim? Eu acho que ele quer que a gente simule o que a Tá, gente fez, né, com os pontos 3 e 5. peraí, Ele vamos está sem simular. microfone. 3. E 5. É isso, Lucas? Isso, ele está dizendo. 3 e 5. Primeiro a gente tem que colocar na restrição técnica. Então, vou botar aqui embaixo, tá? Então, ficaria 3 vezes 10, 30, mais 5 vezes 12 daria quanto? 60. Isso aqui não poderia, porque Tem que ser menor ou igual a 60. Isso aí já atingiu. já é falso. Botei F aqui.
Se um já tiver falso, não pode, já ultrapassou o ponto. Justamente por isso, ó, Lucas, meu desenho ele não está bom, não está perfeito. Depois eu sugiro que vocês façam na mão, de forma milimétrica, com uma régua e tal, porque aqui eu fiz só para vocês terem uma noção. Então, o ponto 3 está aqui e o 5 não pode, Lucas, ó. Eu nem me atentei. O 3 está aqui, o 5 está aqui fora, ó. Ele vai pegar aqui fora, ó. Já é falso de cara. Tá vendo? Tá fora dessa parte preta aqui. Lembrando que eu só posso trabalhar com esse quadrante do lado de cá, nada do lado de cá porque é negativo, nada do lado de cá que é negativo, por causa da restrição de não negatividade. Então, o ponto 3 ele está aqui, o 5 ele está aqui. Se eu for fazer um desenho, ele ficaria dessa forma, ó. O 5, ó, no, tá torto, é só para vocês terem uma noção. 3 tá aqui, ó. Ele tá totalmente fora dessa área preta aqui, achuriada. Certo, Lucas? Respondi? Então é falso. Ele é falso não apenas quando você coloca na figura, quando também você coloca na restrição. Então, o ponto, você olha a figura, vê o ponto que tem que estar dentro da figura, coloca na restrição. Se todas forem verdadeiras, você substitui dentro da função objetiva. Deixa eu voltar aqui. Ele botou alguma coisa aí mais? Botou, ele disse que está tudo certo, que ele entendeu. E o pessoal está pedindo para disponibilizar depois esse documento, né, quando terminar, com todas as edições. Certo. A gente disponibiliza. Alguém mais tem alguma pergunta antes da gente ir pro lindo? A Aline, ela levantou a mão. Diga, Aline, deixa eu voltar pro gráfico. Professora, é isso sobre o gráfico, que no gráfico da Vanessa, ela identificou o ponto ótimo e a região de factibilidade. A região, o ponto ótimo é esse aqui. É o outro ponto do simplex. Esse aqui. Isso aqui. Eu acho que ela fez esse gráfico, ela deve ter esquecido algum dado. Na verdade, eu liguei os pontos, só que eu não liguei o ponto, né? Os pontos certos ao ponto certo. Eu liguei os pontos aos outros pontos. Aí você vê que ele está praticamente de cabeça para baixo. Então, esqueça o gráfico da Provan, esqueça um pouquinho aqui, e a gente trabalha com esse daqui. Pode ser, galera? Vamos ver esse gráfico, Pro. O ponto ótimo, a região de factibilidade. O ponto ótimo é esse aqui, que é o ponto... já está identificado. No simplex. Que é o 3, né? 0 e 3. Aí está ali o ponto ótimo. No caso aqui, a região de factibilidade é onde tem interseção. São todos esses pontos aqui. Que está dentro aí da parte de preto. Isso. Inclusive a linha preta, viu? Inclusive os pontos que estão aqui no eixo onde eu pintei de preto. Deixa eu botar aqui. Tranquilo? Gente, respondido? Sim, respondido. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Você pode voltar rapidinho naquela parte de que vocês estavam fazendo os testes, colocando os pontos para ver se era verdadeiro. Ah, tá. Estou subindo aqui, viu? Eu botei lá pra gente testar. Porque, como é que eu ia explicar? Porque aqui estavam as equações montadas quando ela fez o simplex, mas não necessariamente a colocar dentro desse arquivo nesse momento. Diga, qual é a sua... Nessa hora aí que você colocou os pontos Meu Deus do céu. Nessa primeira. Na primeira, eu esqueci o nome dela. Aqui? Na função objetiva. Isso. Você teve um momento aí que você falou tá verdadeiro e tá aumentando o lucro. Isso. Você porque comparou com o lucro, quando a gente fez o simplex, qual era o lucro, você lembra? Vou voltar aqui para o simplex. Aqui, ó. 15, ó. Quando terminou o simplex, todos os valores deram positivo, que é uma coisa importante, porque a gente parou aí, né? Veja que os valores positivos são da variável de decisão. O lucro é aqui, ó, no Z de maximização, a gente olha em BI, 15. Então, o lucro máximo para essa questão é de R$15 por hora, ponto. A gente tem que buscar, como gestores, porque o simplex ele vai te dar um parâmetro
para você planejar. Ela é uma ferramenta de tomada de decisão, certo? Para planejamento. Então, ele já te disse aqui que o lucro máximo que você vai ter é de 15. E que o maior ponto que eu vou ter é trabalhando com sapato 3. Tá vendo aqui o 1 do sapato? 3. E o cinto nada, porque o cinto não tem nenhum número 1 aqui, para linkar com BI, tá vendo? Sim. Então, o ponto aqui seria 3 e 0. É o maior ponto, que dá o maior lucro, por causa do simplex, você sabe. E esse ponto está no nosso gráfico também, quando a gente fez aqui, ó. Recapitulando aqui, ó. 3 e o 0. Ficou aqui. Certo. 1, 2, 3, tá aqui. Tá bom? Aí a gente começou a simular. Posso voltar lá para cima? Tá me acompanhando? Sim. Para a gente simular, a gente vai pegando os pontos de forma que eu já sei que o lucro máximo, vê se você lembra de quanto? 15, não é isso? 15. Deixa eu anotar até aqui. Lucro máximo de 15 e o ponto máximo é de 3 e 0, não é isso? Foi isso. Todo mundo concorda? E aí a gente começou a fazer simulações. Para simular, a gente tem que começar primeiro da restrição. Então a gente simulou com 2 e 1. E aí o maior lucro foi R$12. Então a gente perdeu quanto de 15? R$3 por hora, não foi isso? Gente? Certo. Isso. Aí a gente começou a simular, o Lucas aí, por exemplo, deu a ideia de 3 e 5, a gente viu que é falso. Se uma das restrições der falsa, esqueça, você não pode continuar. Aí foi Terezinha que deu 2, 2? Acho que foi, Pro. Eu acho que foi. Terezinha deu 2, 2 aqui. Aí quando eu coloquei o de Terezinha, a gente chegou a 44 minutos de trabalho. Então ele descansa 16 a cada hora de trabalho, mas usa todos os recursos. Então ele poderia fazer 2 cintos e 2 sapatos, mas perderia R$1 por hora de trabalho. Mas é uma forma dele manter o cliente. Agora, se ele quiser trabalhar apenas com o item que é o sapato, ele pode terceirizar esse serviço para outra pessoa e trabalhar com nicho de mercado. Entende o que eu estou dizendo? Gente? Sim, Pro, eu entendo que tem outras opções, né? Para ele não descartar a produção de cinto, tendo em vista que é algo que é rentável para ele. Ele pode dizer o seguinte: eu pego, mas eu tenho um amigo que vai fazer esse serviço, que eu vou terceirizar. O amigo geralmente pode trabalhar ali do ladinho dele, ele ganha pelo sapato e o amigo pode fazer o cinto, fazer tipo uma parceria. Pois é, ou seja, para ele não é rentável produzir o cinto, mas ainda é rentável vender o cinto. Então, ele pode encontrar novas formas de estar comercializando o cinto sem estar produzindo. Isso. Ou fazer promoções para manter o cliente ali na casa, ele quer ficar ali só trabalhando com o cinto e coisa, ele diz assim, traga mais sapato, né? E aí, a cada 2 sapatos que você fizer, eu posso fazer 2 cintos para você, entendeu? Ou então coloca o sapato com um valor que vai custear, né? O valor aí referente já à produção do cinto. Se o sapato está custando, vende o sapato por R$150 para conseguir vender o cinto mais barato. Mas aqui ele não deixa claro isso, Pro. Ele não trata de valores, é mais sobre o tempo. Porque ele tem que pegar o dinheiro e a partir daí comprar os recursos para poder produzir. Nesse caso é pegar o dinheiro para poder maximizar o tempo, né? Exatamente. Aqui ele vai usar todo o recurso se ele fizer sapato e cinto, tá vendo? Mas ele vai descansar aí, por exemplo, 16 minutos. Vai sobrar um tempinho. Menor, mas vai sobrar. Porém, o lucro diminui também. R$1 por hora. Quem mais sugere alguma coisa? Ficou claro? Para a gente ir para o Simplex? Para o Lindo? Alguém mais tem alguma pergunta? Aparentemente não, Pro.
Quem foi a última pessoa a perguntar aí? Se foi respondido tudo direitinho, pode dar um ok? Tudo ok, Pro. Pode continuar. Pronto. Siga aí, provando o Simplex, por favor. A Bom, fala né? é sua. Interpretação dos dados do Lindo, né? A gente pega a função objetiva e as descrições técnicas, coloca lá no Lindo, né? E ele vai dar um resultado para a gente. Bom, o que é que o Lindo primeiro, né? O que ele mostrou primeiro para a gente? Ele mostra primeiro o número de vezes que foi feito o cálculo do Simplex, né? Tá aqui dizendo LP Optimus foi 2. O Lindo, ele precisou fazer esse cálculo 2 vezes até chegar nesse resultado que ele mostrou para a gente. Mas vejam que a gente só fez uma, tá vendo? Isso às vezes Ele fez uma acontece. vez só, né? Então ele fez duas. Ele fez duas. Se você jogou, ele fez duas. Não sei se aí teve alguém da questão que a gente mandou que para elaborar, que às vezes acontece isso. Ok? Continua aí provando. Inclusive que dão 2, 3 vezes, né? Quando coloca no Lindo. Aí tem aqui, né? O valor da função objetiva, que o Lindo mostra também para a gente, né? Que é 15, que é o valor encontrado na função que corresponde ao lucro máximo, né? Que o sapateiro vai ganhar por hora. Aí o Lindo também dá para a gente aqui, né? O valor das variáveis, né? Identificação da variável de decisão. Aí tem aqui, né? As duas variáveis de decisão, ele coloca para a gente certinho, né? x1 e x2. Tem a variável de decisão x1, que é 3. x2, né? É 0. Aí ele mostra isso também para a gente, né? Eu gosto de colocar também o significado, né? Value, que mostra aqui, é o valor das variáveis de decisão. X1 significa que o sapateiro ele precisa produzir 3 sapatos por hora para atingir o lucro máximo de 15, né? E X2 significa que cintos não devem ser fabricados. Aí aqui tem a redução, custo de redução. Aqui não seria aumentar, seria diminuir. Aqui. A gente vai aprendendo juntos também, viu, gente? Verdade. O professor aprende junto, um com o outro, com vocês. Você aprende fazendo, né? Aprende fazendo. Exatamente. Aí é o custo reduzido, né? Por isso que é diminuir e não aumentar. Corresponde ao valor que o coeficiente da função objetiva da variável deve ser aumentado, né? Para que a solução seja diferente de zero. Nesse caso, diminuído, porque é da redução. Nesse caso, o x2 deve diminuir em 0,5 para que seja diferente de zero. Aí ele coloca aqui, ó, o mesmo dado. O que isso quer dizer? O seguinte, que se eu escolher fazer cinto, a cada cinto que eu fizer, eu vou ter uma redução no meu lucro de 0,5, entendeu? Entendi, Pro, ou seja, 50 centavos. Isso. Vai ser o lucro que vai diminuir caso, né, para cada cinto que ele fabricando junto, né, com os sapatos. Se ele estiver fabricando os sapatos e também for fabricar os cintos, a cada cinto que ele fabricar, ele vai perder ali 50 centavos de tempo. Exatamente. Pode parecer pouco, mas é muito. Pois é, né? Imagina se ele for produzir 500 mil cintos. Pois é. Então aqui você já tem uma noção, né? Uhum. O que ele colocou mais aí? Tá bom, né? Tem o RAL. O RAL é o resultado das linhas referentes às restrições técnicas, né? Aqui a gente tem 2 restrições técnicas, então ele dá aqui, né? 2 certinho para a gente. O slack, que é a variável de folga. Isso. Aí ele deu a variável de folga, né? Que é 30, que mostrou ali que é o tempo, né? Que vai sobrar caso a gente produza só os sapatos e não produza os cintos. E dual prices, que representa o aumento na função objetiva a cada unidade aumentada no recurso empresarial. Por exemplo, se na segunda restrição técnica, né, do X1 mais um X2 menor ou igual a 6, o sapateiro resolver aumentar a quantidade de couro de 6 para 7, o lucro aumentará em 2,50, porque ele está mostrando aqui, ó, 2,5, saindo de 15 para 17,50. Isso. Mas tem que ver se ele vai ter esse recurso, porque muitas vezes o pequeno e o microempresário, ele não tem quem invista, né? Ele mesmo, às vezes, usa o cartão de crédito dele para poder comprar material. Isso quando não está fazendo sob encomenda, né? Está aguardando a pessoa custear a matéria-prima para ele estar realizando a produção. Se for uma produção artesanal, por exemplo. Exatamente. Então, vejam as variáveis que aqui, né? Isso prova que podem interferir nessa decisão. Por isso que existem empresas iguais, que estão na mesma atividade comercial, que são concorrentes, mas que tomam decisões diferentes.
Porque tudo depende, né, da disponibilidade dos recursos que a empresa tem, do contexto que ela tem, se ela E tem como crédito, se ela planeja tem isso financiamento também. aprovado, da quantidade de Exatamente. E como funcionários, faz esse planejamento. todo o recurso, né, que ela tem. Então, gente, a interpretação do lindo, ela acabou Aqui, ó, aqui, né? esse Ele daqui deu que você poucos falou. dados para a gente, não deu uma interpretação tão grande, não. Tem questões que o lindo ele dá, né, um volume de informações maior para a gente estar interpretando. Né? Essa não foi tão grande. Essa daqui ele está dizendo que usou todo o sapato. Você falou, não foi? Isso. Todo o recurso de sapato, não, de couro, perdão. Couro. Você não fez análise de sensibilidade, não foi? Não, pronto. Mas, querendo ou não, análise de sensibilidade já é um pouco do que tem lá no gráfico. Vamos fazer agora, pronto. Tá, você quer que eu jogue no lindo os valores ou você tá com ele aí? Pode jogar, acho que se eu for jogar agora o computador vai travar todinho. Aí vai cair. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ele abrir aqui o meu. Peraí. Tá vendo que ele tá pensando, né? Vou botar aqui de novo. Meu computador ele até sobreviveu ao início da pandemia, ele estava ótimo fazendo as coisas, mas depois o bichinho empenou. Ixi, eu acho que o meu que travou, Vanessa. Tá vendo? Ó. Deixa eu ver aqui se ele abriu. Não tem nenhuma janela, deixa eu tentar de novo aqui. Foi agora. Pronto. Vamos colocar aí a função objetiva. Deixa eu copiar aqui de cima. Já tá tudo aí. Peraí, copiar aqui. Aqui na frente, Max. Isso com o asterístico. Não precisa colocar L de lucro. Aqui embaixo, ST, para colocar as restrições. Deixa eu colocar aqui, restrição 1. Vou botar dessa forma, depois eu tiro esse sinal, porque ele vai dar como errado, porque ele não coloca assim menor igual. Ele coloca com interrogação. Não tem, gente, como aumentar aqui a tela, viu? Peraí. Travou aqui. A senhora vai falando próximo. A senhora botou ali. Ela colocou a primeira restrição técnica. Agora ela vai colocar a segunda. Eu estou no trabalho nessa parte do lindo. Eu tô vendo aqui para realmente fazer também. Mas já conseguiu, né, Lucas, sair da parte da interpretação? Já fizemos a interpretação e os gráficos. Agora só falta fazer o lindo, jogar no lindo. Pronto. Falta só um pouquinho. Só o básico. Pronto? Eu acho que Eu acho que para ela travou super. Deixa eu mandar mensagem para a Pro. Oi, eu caí, não foi? Foi, Pro, travou. Na verdade, você ainda tá travadinha aqui. Tô travada, é? Tá destravando agora. Deixa eu voltar aqui. É porque eu não sei o que acontece às vezes com. Eu nunca caí dando aula no Google Meet, sabia? Eu acho que o Teams é mais pesado, Pro. Eu coloquei aqui. Eu botei a maximização sujeito a, botei menor igual e tal. Depois que faz isso, eu não botei aqui a exclamação para dizer o tipo de restrição, para a gente ser mais rápido. Piu, 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 atira aqui no alvo. E aqui, ó, ele está pedindo justamente para fazer análise de sensibilidade. Sim, fecho aqui. E aí, aqui atrás, ó, os mesmos valores. Aqui, ó, Vanessa, eu fiz, ele deu com 1. Tá vendo? Não, Não meu com 2. Tá vendo aqui? O meu deu com 1. Então, 15, 3, os mesmos dados que você. E essa parte aqui, que é análise de sensibilidade. Salvem. Eu não vou salvar agora. Mas deixa eu voltar lá, vou dar o Ctrl End aqui.
para colocar o resto aqui da análise de sensibilidade. Deixa eu diminuir um pouco aqui, que aqui vocês visualizam melhor do que lá no lindo, né? Então, análise de sensibilidade, na realidade, vocês vão onde tem increase e decrease, aumentar e diminuir. Tem increase, você soma, onde tem decrease, você subtrai. Então, aqui você tem um lucro de 5. 5 você vai aumentar ao infinito. Então, se você vai aumentar ao infinito e vai diminuir, aí você soma mais infinito. Então, vai ser... Aqui não tem infinito. Eu vou botar 0, 0, um ponto, como se fosse um infinito, viu, gente? E aqui no teclado, eu vou subtrair 5 menos 1, que é esse 1 aqui. 5 menos 1, 4. Então, ponto e vírgula. O meu preço... Cadê o colchete? Chave, colchete. Então, o meu preço para o cinto, ele vai de 4 ao infinito. Já o meu preço... Cinto não, sapato é X1. Já o meu preço de sapato, eu vou aumentar 0, sapato não, cinto, que é X2. Eu vou aumentar, ó, aumentar 0,5 e vou diminuir ao infinito. Vou subtrair infinito de 2. Só que eu não posso subtrair infinito de 2 por causa da restrição de não negatividade. Então, eu só posso ir até mais infinito, né? Ponto e vírgula. 2 mais 2, 0,5, 2,5. Então, aqui é o meu lucro máximo se eu for vender o cinto observando os recursos que eu tenho. Então, do sapato vai de 4 a infinito. Quanto mais eu vender sapato, melhor. Mas isso é impossível dentro da área de administração você chegar ao infinito, porque ninguém vai pagar um preço infinito. E no caso do cinto, ele vai de 2,5 a mais infinito. Então, eu vou preferir aqui colocar 0. Por que 0? Porque pensando na restrição de não negatividade, eu posso não vender, mas eu não posso chegar a infinito negativo. A mesma coisa aqui. Agora, em relação ao tempo, que é 60 minutos, que é 1 hora, então eu vou diminuir. Aqui eu diminuo essa coluna e essa coluna eu somo. Quanto mais tempo eu trabalhar, melhor. E o menor tempo é 60 menos 30, vai dar 30. Ponto e vírgula. E ele diz quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho. Deixa eu fechar aqui. O colchete, que é fechado. Já o de baixo vai ser a mesma coisa, né? Eu vou aumentar 6. 6 mais 6, 12. 12, não 10. E vou diminuir 6. 6 menos 6, 0. Então, vai ser 0. Deixa eu botar o colchete aqui. Colchete, 0. Ponto e vírgula. E aqui, ele também fecha no 12, né? Então, é o máximo que eu posso ir de recursos aí de couro. Não ter couro, que é 0, chegando até 12. Então, essa é a análise de sensibilidade. Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Professora, nesse caso, a gente teria até 12 de couro, se a Sim. gente não utilizasse o couro para fazer um dos itens e utilizasse para fazer um item só. É isso mesmo? Eu acredito que sim, porque ele vai fazer o cálculo com base nos recursos que tem na infraestrutura. Aí, se fosse produzir tanto o cinto como... Porque o que ele está dizendo na realidade aqui é o seguinte, ele só tem 6 de couro, não importa se cinto ou sapato. Mas ele está dizendo em 1 hora, ele está dizendo que o máximo que você vai conseguir aí é 12. Mas você também tem que analisar outros recursos, porque, por exemplo, o tempo. O mínimo de tempo para ele trabalhar é de 30 minutos. Mas ele pode trabalhar infinito. Então, se ele trabalhar infinito, ele vai ter que aumentar o número de couro. O recurso dele. Entendeu? Uhum. Nesse sentido. Mas ele já te dá um parâmetro para trabalho e planejamento. Entendi. O recurso ele é proporcional ao tempo. Exatamente. Você vai parar. Você não vai chegar a um tempo infinito, como eu botei aqui, entendeu? Verdade, porque a gente tem um tempo de trabalho, né? Por mais que
não seja determinado. Matematicamente, a gente usando o Lindo, isso é possível, porque está fazendo cálculo matemático. Mas observando os recursos da empresa, não é disponível. A mesma coisa aqui, foi a mesma análise que eu fiz em relação ao lucro ou ao preço que ele vai colocar do produto, para aumentar o lucro. Ele não pode ter um preço menor que R$4 para o sapato, senão ele vai ter prejuízo, entende? Mas quanto mais ele aumentar, melhor. Mais lucro ele vai ter. Mas ninguém vai comprar um produto infinito. Tem que ter um preço delimitado. Exatamente. Já em relação ao cinto, ele disse que você pode não vender cinto. Aqui ele não fez isso com o sapato, tá vendo? Uhum. Porque eu tenho maior lucratividade. E que é viável trabalhar até com 2,5 cintos, o máximo. Mas ele faz a opção em manter o sapato para o infinito. Entendeu? Ou seja, se ele trabalhar com até 2,5 cintos, ele não vai ter muito prejuízo. Dá para ele levar. Mas o melhor é não trabalhar. Mas aí cabe a essa análise. Por isso que o nome é sensibilidade. Porque cabe ao gestor ver para onde vai caminhar através dessa intuição, dessa sensibilidade. Porque os dados matemáticos estão aí, mas tem que olhar os dados qualitativos e ter essa sensibilidade. Eu acho que o nome é esse mesmo. De fato, para sensibilidade mesmo, né? Para poder ver o que é compatível e o que não é. Exatamente. Gente, vocês têm alguma pergunta sobre a aula de hoje que foi mais